vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Se você estiver no Facebook, por favor, curta este vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe este vídeo. Encontre a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você poderá enviar os seus pedidos de oração e agradecimento. É por este WhatsApp que você poderá receber diariamente as mensagens de áudio do nosso pastor J.R. Vargas e receber todas as informações da nossa igreja. Mas para isso, é preciso que você cadastre este número, 995681543, nos seus contatos e nos mande um oi. Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Você que está acompanhando a gente pelo seu celular, pela TV, pelo tablet, seja onde for, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana das Américas online, mas também presencial. Você que está aqui com a gente nessa noite, é muito bom ver cada pedacinho do seu rosto. Tenho repetido isso aqui porque é de verdade. Passamos quantos meses aqui? Só eu e Paulo, pastor, presbíteros. É muito bom ter a igreja aqui junto, reunida, mesmo que ainda em pequeno número. Mas é muito bom a gente estar junto aqui, viu? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar, porque tremenda é a graça do nosso Deus. Que tremenda graça, oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Com as palmas. Ele traz a ordem. Que traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Você deu sua vida,
morte venceu. Vamos lá. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Tem um oi, vamos lá. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Vamos declarar o nosso amor, ó Jesus. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com o coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. E em teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. E em teu nome ponho
procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a ti. A palavra de Deus que nos prepara para esse momento de adoração encontra-se em Salmos 139, versículo 17, e diz o seguinte: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, nessa hora nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e vamos, nessa hora, dedicar ao Senhor as nossas vidas em louvor e adoração. Vamos orar juntos então? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nessa hora, nós reconhecemos os nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos, Senhor, que falhamos diante de Ti. Ó Deus, seja por palavra, falamos aquilo que nós não devíamos falar, Senhor. Nós pensamos coisas ruins, Senhor, pensamos coisas que não Te agradam e fazemos, Senhor, coisas que muitas vezes não são aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Omitimos também, Senhor, da nossa missão, da Tua vontade. Ó Deus, em todas essas coisas, nós reconhecemos a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de restauração, e que nessa noite, Pai, nessa hora, o Senhor venha sobre nós com o Teu perdão, com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas, restaurando a comunhão, restaurando, Senhor, ó meu Deus, qualquer tipo de separação, de abalo causado pelo pecado. Nós queremos a comunhão contigo, Senhor. Nós queremos estar aos teus pés, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Senhor, nessa hora, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, santifica as nossas vidas por amor do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, sabendo, crendo que a tua palavra é verdadeira e que o Senhor perdoa os pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, nós cremos e recebemos o teu perdão e com alegria nós queremos celebrar o teu nome. Com alegria nós queremos exaltar o Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, o Deus gracioso, misericordioso, o Senhor das nossas vidas, aquele que com seu sangue nos resgatou e nos fez um povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebe nessa noite a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o culto que é prestado a Ti, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, amém.
Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Amém? Pode se assentar, por gentileza, quem está presencialmente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos sejam muito bem-vindos. Também os que estão acompanhando a gente de casa, de onde você estiver aí, que a bênção do Senhor também repouse sobre a sua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Se há uma coisa que nós precisamos aprender e reaprender a vida inteira é sermos gratos. A gratidão abre portas, a gratidão gera um bem-estar, mas a gratidão ela é bíblica. Nós não somos gratos para receber a próxima, nós não somos gratos para receber mais alguma coisa, nós somos gratos que nós já recebemos, pela graça de Deus. Leia comigo esse texto da Bíblia que vai ser colocado aqui para a gente acompanhar juntinho. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. De novo, do começo. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Uma das missões mais nobres que nós recebemos de Deus é o privilégio de pregar o seu evangelho. É responsabilidade, mas é sobretudo um privilégio que Deus nos deu e que Deus dá a cada um de nós de sermos parte de um processo para que a pregação do evangelho avance e alcance mais gente em todos os lugares. O evangelho não está parado, algemado. O evangelho nunca esteve encarcerado. O encarcerado pode estar o pregador, mas a pregação nunca está encarcerada. Como é bom saber que o evangelho chega onde a gente não chega. E Deus usa gente como você, eu, como vários de nós que aqui estamos, outros tantos, para que esta palavra dele possa alcançar vidas e mudar a história, não apenas de uma pessoa, mas dela e de toda a sua família, e quantas vezes de toda a sua descendência. Como é maravilhoso conhecer o evangelho. A igreja nasceu para pregar o evangelho, para que mais gente possa dar glória a Deus. O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus. Essa é a razão da nossa vida, glorificar a Deus. Então a igreja, ela não prega para crescer. Ela não prega para ser uma igreja grande. Ela não prega para ter estrutura. Ela prega para que outras pessoas glorifiquem a Deus. Então o nosso foco ministerial, e deve ser de toda e qualquer igreja, é que as pessoas possam glorificar a Deus. Quem? Alguém que é alcançado pela igreja, que ganha uma cesta básica, alguém que tem a sua casa reformada, alguém que tem a creche, uma instituição mantida, ou mesmo um abrigo, um asilo, um lugar onde as pessoas são acolhidas com amor, e aquelas pessoas que estão lá e são acolhidas por amor, elas agradecem e glorificam a Deus. Compreende? Então, quando a gente, na igreja, consagra dízimos e ofertas, a gente não faz porque a gente quer receber. A gente faz porque já recebeu e porque a gente tem uma responsabilidade enorme na pregação desse poderoso evangelho para que ele alcance muitas outras pessoas em nome de Jesus. Na nossa tela está a conta, todo o processo de consagração das nossas vidas, dízimos e ofertas, acontece via conta bancária, transferência que aí está. Para aqueles que estão presencialmente aqui, que desejarem utilizar o gasofilaço para colocar ali a sua oferta, o seu dízimo, sempre no final do culto, na saída, ou também se quiser fazer uso dos cartões de débito, pode utilizar na saída do templo à direita, só no final do culto. Durante o culto, movimentação nenhuma, porque essa é uma das etapas do nosso protocolo de segurança. Nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor que a sua vida financeira seja abençoada pelo nosso Deus. Vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, queremos consagrar a Ti, Senhor, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Queremos consagrar, Senhor, tudo aquilo que temos feito para a honra e glória do Teu nome. Agora, em especial, Paizinho, recebe, ó Pai, os dízimos e ofertas que têm sido, ó Pai, fruto do Teu amor e do Teu cuidado na vida de cada um de nós, do quanto o Senhor tem nos dado. Te devolvemos, Senhor, neste momento, um pouco dessa imensidão de maravilhas e bênçãos derramado até aqui em nossas vidas. Abençoe aqueles que têm administrado, Senhor, para que o façam de forma correta, seguindo a instrução do Teu Espírito Santo, para que do outro lado, Senhor, haja sustento, haja alimento material, mas que o Teu alimento espiritual, Pai, que a Tua palavra continue a ser proclamada em todos os lugares, em todos os tempos, Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou, sempre inspirado pelo Teu Espírito Santo, a quem nós oramos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.
estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu e eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no primeiro livro de Samuel, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Convido você a abrir as Escrituras e que você faça essa leitura da palavra de Deus com a gente. Abra sua Bíblia impressa, ou no seu tablet, ou no seu smartphone. De alguma maneira, faça com a gente a leitura, não deixe de fazê-la, por favor. É muito importante que a gente faça. A leitura bíblica, ela é fundamental para a nossa vida. Não existe vida espiritual sem Bíblia. Isso é uma fantasia, achar que se pode
viver espiritualmente de forma saudável, de crescer, de desenvolver a nossa fé, sem que estejamos firmados na Bíblia. Esse é o nosso modelo cristão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela é infalível e ela é inerrante, não há erro, não há erro. O que às vezes falta é estudo, o que às vezes falta é meditação na palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quero convidar você a fazer a leitura comigo, a partir do versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 10, caminhando até o versículo 23. Vamos ler juntos? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. E ele apresenta as razões. Porquanto, leia comigo, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel sofreu muito com essa palavra. Esse verbo contristar aqui, ele traz uma ideia de uma dor profunda na alma, de estar febril. Continua o texto bíblico, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, qual foi a frase dele? Bendito sejas tu do Senhor. Agora atenção para essa parte. O que ele disse aí? Executei as palavras do Senhor. Acompanhou? 14. Então disse Samuel, que não é bobo nem nada: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrifícios ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse, leia comigo 16, juntinho comigo. Então disse Samuel a Saul, qual foi a frase dele? Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. É o tema da pregação de hoje. O que o Senhor me disse esta noite? Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê, hein, gente? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas
rei. Até aí. Saul, o primeiro rei dessa estrutura de Israel, Deus deu a ele a possibilidade de ser rei, e a escolha dele foi super interessante, porque todo o processo se dá aparentemente de forma casual. Quem lê o texto pode ler o texto e dizer: poxa, isso aqui foi coincidência, que baita coincidência. Ele estava procurando os animais do seu pai, vai em busca dele, chega a desistir, quer ir embora, o seu servo diz: não vão desistir não, vão continuar. E nisso que ele procura, chega a uma cidade, e ali naquele lugar ele descobre que o homem de Deus, Samuel, ali estava, e Samuel, o homem de Deus, poderia dizer aonde estavam os animais do seu pai. Ele vai até ele, só que antes de Saul chegar a Samuel, Deus já havia falado com Samuel, o que iria acontecer. Antes de Samuel se encontrar pessoalmente com Saul, Deus havia falado com Samuel o que aconteceria. Leia comigo aqui, volta aqui algumas páginas, desse mesmo livro, no capítulo 9. Capítulo 9, versículos 15 e 16. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelar a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Saul não sabia, mas Samuel sabia, e Samuel sabia porque Deus sabia, e porque Deus sabia, assim aconteceu. Então, a história dessa escolha dele, que depois vai para o instante da sua unção, quando ele vai ser ungido, e ele vai ser ungido, ele está escondido, ele fica com receio, com medo, como qualquer um de nós fica diante de um desafio muito grande, muito complicado, muito difícil, mas Deus o tomou e Deus resolveu utilizá-lo, Deus resolveu abençoar a vida dele. Mas Deus tinha um projeto, e o plano de Deus passa por uma questão fundamental da nossa vida, que é a obediência. Aquele que conhece a Deus sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qualquer pessoa que conheça a Deus sabe que Deus sabe todas as coisas. Eu e você não sabemos todas as coisas, mas infelizmente nós somos teimosos. Nós somos daqueles que ouvem a voz de Deus, mas dizem assim: vou fazer a minha vontade agora. Apesar de ouvirmos a voz de Deus, a palavra dele clara para a nossa vida, ainda assim, nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração. Ou ainda, acreditamos que nós sabemos mais do que ele, e que Deus, na verdade, não está sabendo de tudo isso, não. É como aquela pessoa que resolve esconder de Deus alguma coisa. Pensa nisso. Pensa, alguém quer fazer surpresa. Deus, esta noite eu vou te surpreender. Quem pode? Mas, embora esta verdade seja clara, Deus sabe todas as coisas, embora Samuel, Saul e tantos outros personagens da Bíblia viram Deus abrir, viram Deus revelar, viram Deus transformar, viram Deus mudar. Apesar de todas essas coisas, ainda assim, irmãos e irmãs, ainda assim, a desobediência era algo recorrente. Mas eu pergunto a você, era um problema só daquela época, ou hoje em dia isso ainda está por aí? O que você acha? Me dá uma olhadinha só para eu entender assim. O que Deus viu e disse para Samuel a respeito de Saul. Duas frases, versículo 10 e versículo 11. O versículo 10, essa abertura do texto que nós acabamos de conduzir a leitura. O versículo 11, as duas frases estão aí. Deus se arrependeu de haver constituído Saul rei. Você já deve ter ouvido 500 vezes, mas deixa eu te explicar. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não pense que Deus se arrependeu como a gente se arrepende. A intenção bíblica é que a gente entenda como é que Deus traduziria numa linguagem humana este sentimento de decepção, de tristeza,
de estar decepcionado com alguém ou a quem ele resolveu abençoar, sobre quem ele colocou a boa mão dele. Duas palavrinhas, veja aqui no versículo, duas frases. A primeira delas, deixou de me seguir, e a segunda, não executou as minhas palavras. Os dois problemas centrais que estão aqui trazidos e para a nossa reflexão dentro dessa estrutura, é que Saul deixou de seguir, veja o texto, deixou de seguir e não executou as palavras do Senhor. Duas questões graves, absolutamente graves, mas eu quero conjugar essas duas frases aqui de uma forma mais simples. Ele não executou porque deixou de seguir. Ele deixou de executar, deixou de obedecer, abandonou a voz de Deus, a partir do momento que ele deixou de seguir ao Senhor, onde houve esse distanciamento. O distanciamento espiritual, ele gera esse tipo de coisa. Saul passou a seguir a si mesmo, deixando a vontade de Deus de lado. Isso fica claro quando ele deixa de seguir ao Senhor e deixa de executar as palavras de Deus. E veja, mais adiante, nós já lemos o texto, nós vamos rever isso. Talvez no fundo do coração dele, ele acredite que ele está seguindo ao Senhor, que ele está cumprindo a vontade de Deus, mas é isso que acontece quando a gente deixa de seguir ao Senhor, a gente deixa de saber o que Ele quer de verdade e passa a fazer o que a gente acha que Ele quer. É como se a gente estivesse oferecendo a Deus alguma coisa que Deus não quer. Deus não quer isso, não, mas é isso que eu quero oferecer. E Deus diz, mas eu não quero, mas toma, Senhor, aceita isso. E Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Esse distanciamento é que é a raiz dessa não execução, dessa desobediência, marca essa questão que envolve duas palavrinhas importantes. A primeira é proximidade, a segunda é distância. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais vulneráveis a esses ataques nós estaremos. A possibilidade de ampliar esse distanciamento é muito cruel para nós. Por outro lado, a proximidade do Senhor é aquilo que aquece o nosso coração, é aquilo que enche a nossa vida de vigor espiritual, de fogo espiritual, de unção espiritual, onde apesar de todas as pressões contrárias, nós estamos tão firmados nele, está tão quentinho ao lado do Senhor, que eu não abro mão de cumprir a vontade dele na minha vida, em hipótese alguma. E aí a questão, gente, é o que produz o distanciamento? O que produz o distanciamento? A gente sabe que cada um de nós tem pontos fracos, onde nós somos mais atacados, porque nós somos mais vulneráveis. Nós sabemos quais são, mas é possível que alguém ainda brinque com essa área da sua vida onde é mais vulnerável, aonde é mais fácil de ser atacado. Aí você que conhece esta área da sua vida, é essa área com a qual você deve ter o maior cuidado. Você deve se proteger ou se esconder atrás de Deus, esconder-se atrás da cruz de Cristo para evitar que esses ataques venham e te atinjam ali no ponto que você é fraco. Todos nós temos aquilo que nos distancia de Deus. Isso não posso aqui apresentar uma lista que seja comum a todos. Mas o que eu sei, irmãos, é que existe alguém que quer nos atacar e vai nos atacar e tem nos atacado todos os dias para gerar um distanciamento dele, de Deus. O diabo faz isso o tempo inteiro. E ele usa pessoas, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, eu preciso entender, ainda que eu seja atacado por alguém, e eu fique entristecido com Deus, porque eu fui atacado por alguém, eu preciso ler essa história e falar, pera um minutinho, a quem interessa isso? Nós precisamos aferir essa distância, percebê-la e sair desse lugar de distanciamento. Afinal de contas, ninguém se distancia de uma única vez. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Ninguém sai desse lugar de calor espiritual para gelado espiritual de uma única vez. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Nós tropeçamos numa
pedrinha, num pedregulho que aparece na nossa frente, e essa tropeçar vai gerando esse afastamento de Deus. Num dia nós lemos a Bíblia, nós oramos, cantamos, nós buscamos a Deus, no outro nós deixamos de ler a Bíblia hoje, mas continuamos a orar. Amanhã nós não oramos, mas também não lemos a Bíblia. No outro dia, e aí esse distanciamento, ele vai sendo construído. E esse distanciamento que vai sendo construído, ele vai nos destruir espiritualmente. É possível que alguém esteja tão distante de Deus a ponto de não se considerar distante por conta de critérios equivocados. É possível que alguém se considere bem espiritualmente, mas ao passar pela avaliação do Espírito Santo, veja o quanto está distante de Deus. É possível que alguém esteja cumprindo regularmente aquilo que a gente acredita que seja bom para a vida espiritual, mas tendo o coração azedo, sujo, está apenas cumprindo disciplinas espirituais que são excelentes, não devemos abrir mão delas em hipótese alguma. Jesus falou que os hipócritas, os fariseus, eram sepulcros caiados. A ideia são copos sujos por dentro. É aquela caneca de café que você gosta tanto, que você olha por fora, ela é linda, mas quando você olha por cima, ela está suja. Observe nesse episódio com Saul os passos de quem anda longe. Versículo 12. Veja o que ele fez. O que assim, é impensável. Sabe aquela coisa de você ler e falar assim, não é possível, ele não fez isso. Ele não fez isso, não é possível que ele tenha feito isso. É mais ou menos aquilo que a gente olha para a gente e diz, como é que eu fiz isso? Você bate na cabeça e diz, por quê? Como é que eu cheguei nesse ponto? Versículo 12, veja, versículo 2 diz, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou, levantou para si o monumento. Saul levantou o monumento em sua própria honra e não para Deus. Perdeu a noção completamente, perdeu a noção absolutamente. Ele, ao invés de erguer um altar para o Senhor, ou de celebrar ao Senhor, ou de estar junto com aqueles que adoram a Deus, ele levantou um altar para si, um monumento para si, glória a mim. É aquela síntese da centralidade do homem e não de Deus. É quando uma pessoa não percebe para onde ela está indo, e ela está indo para longe de Deus a ponto de fazer coisas absolutamente absurdas e acreditar que o mérito da sua vitória deve-se a si e não a Deus. É como aquela pessoa que trabalha, que se esforça, que se empenha, que tem um alimento, que tem casa, que tem carro, e diz, olha, eu que consegui isso tudo aqui. Não percebe que, na verdade, foi a mão de Deus. Não percebe que foi a graça de Deus, a provisão de Deus. O grande equívoco da nossa vida espiritual é quando a gente tem êxito, a gente atribui a gente, e quando a gente fracassa, a culpa é de Deus. É preciso reconhecer que a glória é de Deus e não do homem. Versículo 13. Eu tenho uma pergunta para o versículo 13. A pergunta é, ele se achava certo? Leia comigo o versículo 13, acompanhe comigo. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Eu pergunto para o versículo 13, ele se achava certo? Ele achou que estava certo? Ou ele achou que poderia enganar a Samuel? Ou ele achou que poderia enganar a Deus? Eu não sei, eu não tenho resposta. Eu não posso atestar uma coisa ou outra, eu posso me inclinar para um lado ou para o outro, mas não vem ao caso. Mas eu trago para a sua e para a minha vida, para a nossa vida, nos momentos em que nós, de alguma forma, errado estávamos, mas nos considerávamos certos. Estou melhor que muita gente. Resolve alguma coisa?
Não sou tão ruim quanto fulano, Beltrano. Resolve alguma coisa? Não é isso. Vida espiritual não é isso. O versículo 14 traz uma resposta, que é aquela resposta boa, bem-humorada, aquela resposta prática. Samuel escuta o barulho dos animais. Ele escuta o barulho dos animais, a ordem divina foi: não pode sobrar nada. Todos os animais têm que ser destruídos, não traga nada, isso é maldito. Isso vai amaldiçoar a sua vida. Mas é um boizinho bom, é maldição, é desobediência, não discuta com Deus, é uma coisa boa aos seus próprios olhos, mas se Deus disse não, é não, não discuta com Deus. Deus sabe o que faz, gente. Versículo 14, Samuel diz: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que eu ouço. Versículo 15, é a prova do distanciamento e desobediência, quando começa a haver um processo de terceirização de responsabilidade. Veja o versículo 15, respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Por quê, hein? O povo poupou, olha que conversa boa. O melhor das ovelhas e dos bois para quem? Para os sacrificar ao Senhor. Olha o detalhe: teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Vem cá, Deus não negocia as coisas. A ordem de Deus é clara. O que Saul está dizendo é que ele achou melhor fazer assim. E a maneira sedutora de responder é dizer que eu separei isso para Deus. Eu separei isso para o Senhor. Nós trouxemos o melhor. Na verdade, ele transfere a responsabilidade e faz isso por 2 vezes, para não trazer para ele o peso dessa responsabilidade, mas traz essa fala de que o melhor foi separado para Deus. Que conversa é essa? Não é isso que Deus falou? Não é isso que Deus quis? Terceiriza a responsabilidade. A terceirização é uma tentativa de amenizar, e terceirizar a responsabilidade é a coisa mais antiga que tem. A gente faz isso desde criancinha. A Bíblia conta isso a história toda, desde Adão e Eva. A história de responsabilizar o outro sempre foi assim. Quando a coisa pede, foi o outro. Apertou, foi ele. Apertou, foi o fulano. E é uma tendência. Sabe o que gera isso? Ausência de responsabilidade. Sabe o que isso nos leva, do ponto de vista espiritual? A não assumir as nossas culpas, a não procurar arrependimento, a não confessar os pecados, a não mudar a nossa vida. Nós permanecemos na mesma prática, acreditando que essa prática está escondida, que Deus não está vendo, que a coisa pode acontecer do jeito que está, mas Deus sabe todas as coisas. E a prova contundente disso é o versículo 16, que é o nosso tema de hoje. Eu fiquei impressionado quando eu reli esse texto e encontrei o versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera. Você imagina você, tá bom? Imagina você. E aí Deus usa alguém, o Samuel chega na sua vida e diz: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E é sobre você o assunto. Deus falou comigo sobre você, mas amanhã a gente conversa. Você conhece alguém assim, que chega para você, anuncia o assunto, mas não conta? Eu tenho umas pessoas que eu conheço, a pessoa diz para mim: olha, preciso conversar com você, uma coisa muito séria. Amanhã a gente se fala. É ruim, hein? Você dorme? Ah, tá ótimo, amanhã. Não, sou uma pessoa tão tranquila, não escama. Não, gente, não tem esse negócio. Isso é uma coisa mais cruel que tem. Não estou bem para falar agora. Não está bem para falar agora, não devia ter nem começado. Agora vai terminar. É isso. Aí começam as brigas. Eu vou te contar o que o Senhor me falou essa noite. A resposta de Saul: eu não sei qual foi o tom do fala. Pode ter sido fala, pode ser fala. Versículo 17. Samuel agora descreve um pouquinho dessa história, como se fosse uma síntese, e destaca os feitos de Deus na vida de Saul. No versículo 17, ele diz assim: não te ungiu o Senhor rei? Saul, você só é rei porque Deus te colocou aqui. Você não é rei pelos seus méritos. Você só foi colocado como um rei porque essa foi a vontade de Deus.
Deus colocou você como um rei, e Deus colocou você como um rei para você cumprir uma missão. Há uma razão para você estar neste lugar, Saul. E essa palavra entrou no meu coração, e eu fiquei imaginando, meu Deus, os lugares onde Deus tem me colocado, as oportunidades que Deus tem me colocado, os lugares, as oportunidades que Deus tem dado a você. Qual a razão para isso? A gente corre, chega no pódio e diz, eu consegui. Aí Deus fala no nosso ouvido, eu que te coloquei aí. Teria sido melhor se a gente reconhecesse isso antes e dissesse, Senhor, eu sei que eu só estou aqui por sua causa, o Senhor me colocou nesse lugar por sua causa, o Senhor me colocou nessa posição por sua causa, o Senhor tem uma missão para a minha vida, e eu quero cumprir essa missão. Entenda, Deus te coloca nos lugares certos, para que você possa florescer ali. Há um propósito maior de Deus em todas essas coisas. Versículo 18, diz assim, a missão dada por Deus deve ser cumprida integralmente. Veja o versículo 18, enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. A missão dada por Deus deve ser cumprida integralmente. Deus vê tudo, nada foge ao comando de Deus. Ele vê todas as coisas, Ele vê hoje, Ele vê amanhã, Ele vê depois. Deus deu uma ordem, Deus sabe, Deus está vendo tudo. Versículo 19, traz um resumo disso. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Por que é que você não ouviu a voz de Deus, Saul? Por que é que você não ouviu a voz de Deus, Saul? Mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se encantou, ele ficou deslumbrado com o que ali estava. Ele se lançou, ele abraçou o despojo como Acã. Lá em Josué 6 e 7 ele fez a mesma coisa. Ele se encantou, ele abraçou, só que Acã pegou e escondeu. Saul, junto com o povo, pegou e ofereceu para Deus, como se Deus quisesse aquilo que é errado, aquilo que não é adequado, aquilo que é ilegal. É como alguém que faz uso de corrupção, pega o dinheiro e quer entregar na igreja, e quer consagrar ao Senhor. Não é aceitável, não é aceitável. Irmãos e irmãs, ele abraçou isso tudo, versículos 20 e 21, Saul contesta, olha o nível que chega. Deus fala, Deus mostra, mas o coração distante de Deus, ele reage, ele contesta. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, não é nada disso. Olha que doideira, olha o nível de insanidade espiritual em que a pessoa chega. Ela despreza Samuel e acredita a si mesma a autoridade para dizer, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele disse que ele foi correto. Olha o 21, o que diz? Mas quem? O povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez ele fala ao Senhor teu Deus. Aqui é aquele momento da nossa caminhada em que a insensibilidade espiritual, ela chega a níveis tão absurdos, que nós começamos a contestar ao Senhor, contestar a palavra de Deus, contestar ao que o Espírito Santo tem ministrado à nossa vida. Nós reagimos, nós queremos justificar as nossas ações. Versículo 22, para que não haja dúvidas para Saul e para nós, Samuel esclarece algo profundo, do qual nós precisamos ser lembrados. É possível ser corretamente religioso pelos motivos errados. Sacrifício era requerido.
O sacrificar era parte do culto a Deus, era parte da remissão dos pecados, era parte da cultura religiosa. O problema não é o sacrificar. Sabe qual é o problema? É quando alguém acredita que o sacrifício passa a ser um pagamento. É uma maneira de calar a Deus, uma forma de dizer para Deus: olha, já estou te dando aqui a minha contribuição, como se Deus precisasse de alguma coisa que a gente dá para Ele. O que Deus quer de nós é obediência. Ouvir a voz de Deus, é isso que Ele quer. Me ouça, me ouça, depois faça o que eu te mandar. Não escolha fazer o que você quer, porque qualquer oferta nossa, qualquer ação nossa, qualquer fala nossa é marcada pela imperfeição. Deus queria que Saul o ouvisse, mas como a gente viu lá em cima, no versículo 12, ele deixou de seguir ao Senhor. Ele deixou de seguir ao Senhor. Deus diz, por meio de Samuel, que a questão não é o que você faz, é que relação que você tem com Deus. Não é se você corre, não é se você é correto, é que relação você tem com Deus. Isso traz para a gente aquela ideia de que eu posso estar absolutamente engajado, mas cheio de mim, cheio de vaidade, de orgulho, cheio de ódio, cheio de motivos equivocados. E Deus quer que nós nos aproximemos dEle, em obediência, com simplicidade, para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz dEle, para estar na presença dEle, para voltar para o quentinho da presença dEle. Deus não se deixa levar por nada. Ele diz que nós precisamos aprender que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedeça. Para obedecer tem que seguir, tem que estar pertinho, porque senão não consegue identificar que voz é essa. Você já viveu a experiência de não saber se era Deus que estava falando com você? Que a gente diz: será que é Deus? Será que é de Deus que eu estou ouvindo? Eu falo, as pessoas falam e Deus fala. Será que é difícil identificar se sou eu, se são as pessoas, ou se é Deus? Será que realmente a voz de Deus é confusa? Ou será que confuso sou eu? Já contei aqui uma história de uma irmã da nossa igreja, que antes dela ser membro da nossa igreja, em 1519, eu fui pregar numa igreja, e depois que eu preguei, eu fui à porta, na época que a gente podia ir à porta abraçar as pessoas, e ela me disse assim: engraçado, reverendo, o senhor tem a voz do J.R. Vargas. Aí eu disse: sou eu. Ela olhou para mim e disse assim: hã? E foi embora. Me largou lá na porta sem eu conseguir explicar. Passou o tempo, fui pregar numa outra igreja, lá estava ela, chegou no cantinho, foi à fila e falou assim: reverendo, o senhor me perdoa, não sabia que o senhor era o senhor. Eu sou de rádio, em rádio voz é fundamental. Se você confundir, você vai para a frequência errada. Deu para entender? Quem está perto, quem conhece, não tem dúvida. Não vai confundir com a sua voz, nem com a voz da comunidade, mas saberá que esta é a voz de Deus. O texto fecha, e aqui eu caminho para encerrar no versículo 23. Ele traz 4 erros espirituais, dos quais nós devemos correr. Porque a rebelião é o primeiro, é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é o segundo, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra, rejeitar a palavra do Senhor é a terceira. Ele também te rejeitou a ti. Rebelião
é como um pecado de feitiçaria. A Bíblia narra a história de Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança espiritual. E Deus abriu um buraco no chão, eles foram engolidos. É uma história cruel, mas é fato. Deus está dizendo, olha, eu te coloquei nesse lugar para você me servir, mas você se rebelou. Então, vou te tirar desse lugar, porque você só está nesse lugar por causa disso. Rebelião. Segunda, a obstinação. Está associada à idolatria, ao coração obstinado. Absolutamente obstinado. Terceiro, rejeição à palavra. Deus falou, obedeça, siga, não contesta, rejeição à palavra. E a quarta e última coisa que acontece com ele, é porque ele se rebelou, ele se obstinou, ele rejeitou a palavra, ele foi rejeitado por Deus, e ele perdeu a sua missão, e a possibilidade de cumpri-la. E quer dizer para os irmãos que não foi de repente não. Ele perdeu aos poucos, e depois ele prosseguiu ainda como rei, durante algum tempo, mas já sem a bênção de Deus. Escuta só. A gente vai estar no lugar que a gente está hoje, mas sem a bênção de Deus, que graça tem? Que graça tem? Que graça tem? Estar no melhor lugar, na melhor possibilidade, sem a bênção de Deus, sem a graça dele sobre nós, sem contar com a sua presença, sem contar com a sua unção, sem contar com a direção dele. Nós precisamos aprender esses dois pontos fundamentais que geraram a queda. Deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Parece que a gente acha que Deus está brincando. Parece. Deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Foi o que o Senhor disse para Saul naquela noite por meio de Samuel. Deus trouxe um relato claro do que ele fez, do que estava escondido no coração, do que as pessoas não conseguiam ver, daquilo que só o Senhor sabe. E Deus está falando com a gente hoje, aquilo que duas pessoas sabem. Nós, né? Eu e Deus, você e Deus. Não dá para enganar. Meu desafio a você é: para de contestar. É tempo de quebrantamento espiritual. É tempo de reconhecer os seus erros e pecados. É tempo de identificar o caminho do desvio, do distanciamento, do afastamento de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Essa história não está aqui para enriquecer o nosso conhecimento intelectual. Ela está aqui para mostrar para a gente o que acontece com quem se distancia. O compromisso de Deus é com a sua obra. O compromisso de Deus é com o seu reino. E Ele colocou você e a mim e a cada um de nós para que a nossa vida faça diferença na vida de outras pessoas. A pergunta para você é: você seguiu? Tem tempo que não segue a Deus? Era obediente, se tornou um pouquinho menos, Sabe, irmãos, existem várias experiências espirituais que marcam a nossa vida, não importa se elas são grandes ou pequenas. Tem uma que eu sempre guardo no meu coração, com muita gratidão a Deus. Eu fui num lugar comum, num fast food. Entrei na fila. E quando eu entrei na fila para comprar o sanduíche que eu gosto, Deus falou para mim assim: compra 2. Cara, não tem nada mais apaixonante que isso. Não é o sanduíche, você está me entendendo? É Deus falar: compra 2. E você, se for uma pessoa mais econômica como eu, já pensa em comprar o segundo, não sei exatamente qual.
Deus disse assim, compra 2 do mesmo. Compra 2. Aí você chega no caixa, só está você. Em vez de você comprar 1, você compra 2. Pede para embrulhar separadamente. Leva para viagem e sai com um pacotinho na mão, sem saber para onde. E se alguém perguntar, você diz, não sei. Pacotinho na mão. Aí eu saí do fast food, Deus falou comigo, compra 2, eu peguei. Aí Deus falou comigo assim, olha para a direita. Eu olhei para a direita, tinha um camarada lá. Aí aquela hora que você fala assim, é ele? Nada mais óbvio, né? Mas a gente, né? Ficou gostoso o negócio de ouvir, né? O passo a passo, não adivinhar, não se precipitar. Vai lá e entrega. Aí você vai entregar e diz assim, Deus mandou te entregar. Eu não sei como ele recebeu essa palavra, porque eu já disse isso outras vezes, não necessariamente com a mesma experiência, mas se ele recebeu com a palavra de Deus, como outras ocasiões isso aconteceu comigo, de maneira mais complexa ou mais simples, não importa, importa é que Deus fala conosco, e se Deus fala com você, não deixe de executar a voz dele. Obedeça ao Senhor, caminhe, mergulhe na presença dEle. Se você andava perto de Deus e se afastou, é hora de reconciliar-se com o Senhor. Deus te chama para estar junto com Ele, para que você ouça a voz do Senhor e possa segui-lo de verdade. É tempo, gente, de contestar menos, de executar mais, de deixar de seguir os caminhos errados e seguir ao Senhor. Deus trouxe a Saul uma palavra. Depois de várias outras experiências, chegou a hora em que Deus disse para ele, Saul, sabe o que você fez? Você rejeitou a minha palavra, e quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Hoje, Ele nos chama, porque Ele sabe a obra que Ele está fazendo no coração da gente, para nos tirar do lugar distante, para nos levar para o cantinho, pertinho dEle, para a gente estar juntinho com o Senhor e experimentar o poder dEle sobre a nossa vida e cumprir a vontade dEle, o querer dEle na nossa existência, seja no trabalho onde você está, seja nos seus estudos onde você está, seja na igreja, seja na família, nos nossos relacionamentos. Deus não chamou a gente para permanecer parado, Deus levantou a gente para cumprir uma missão. Que missão Deus te deu? Se você não sabe a missão que Deus te deu, é sinal que você precisa ouvir mais, para identificar claramente, e depois que ouviu, executar. Eu quero orar com você. O que o Senhor me disse esta noite, foi o que Samuel disse a Saul. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os nossos dias de distanciamento ficaram para trás. Em nome de Jesus, convencidos pelo poder do Espírito Santo, o tempo de voltar chegou. O tempo da reconciliação chegou. O tempo de voltar a seguir chegou. O tempo de executar, de obedecer chegou. O tempo da volta, a presença gloriosa, a estar pertinho do Senhor chegou. O tempo de ouvir a sua voz, a ordem do Senhor, esse tempo chegou. O nosso dia chegou, a nossa hora chegou, o presente da nossa vida, ouvir a tua voz chegou, e nós não vamos contestar mais. Nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos pensar a respeito da tua palavra, mas não negociar a nossa obediência, não colocar o nosso prazer em primeiro lugar,
a nossa vontade em primeiro lugar, não colocar o nosso eu no centro, mas colocar o Senhor em primeiríssimo lugar da nossa vida, porque nós nascemos para a glória do Senhor. O Teu Espírito Santo nos arrastou, nos libertou do império das trevas, nós fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor, nós tivemos um novo nascimento, nós somos novas criaturas, e este novo nascimento é gerado todos os dias pelo Senhor em nós, e hoje tem gente que está nascendo de novo, e nós Te glorificamos, ó Deus, por esse novo nascimento, pela obra do Teu Espírito Santo na nossa vida. Deus querido e amado, tenha misericórdia de nós. Aqueça o coração frio, quebra o coração de pedra, com Teu Espírito Santo, Senhor, com Teu Espírito Santo. Tudo que nos separa do Senhor, que nos distancia, que seja quebrado em nome de Jesus, que seja deixado de lado, que não sirva de barreira, que não seja mais um obstáculo, mas que hoje seja o dia de nós ouvirmos novamente a Sua voz, de nós sermos visitados de maneira especial pelo Senhor, de nós reconhecermos a Sua voz e a obedecermos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Deus querido, continua a cuidar dos Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Nós nos lembramos dos que estão enfermos e oramos pela cura física, oramos para que haja cura emocional, para que haja cura espiritual. Oramos, ó Deus, para que o Senhor visite cada lar, onde há um enfermo, onde há alguém em tratamento, alguém aguardando um diagnóstico, Senhor. Cuida, Pai. Abençoa os profissionais da área de saúde, abençoa a medicação, cuida de tudo isso, mas acima de cada ação, haja algo sobrenatural do Senhor. Consola os que choram, Pai. Nesse planeta, tanta gente chorando, Deus. Pode ser que tenha alguém agora num quartinho, no cantinho, se escondendo dos outros ou não tendo com quem chorar. Vai nesta casa, Senhor, vai nesse cantinho, manifesta ali a Tua graça, Pai, sobre esta casa, sobre essa pessoa. Traga o consolo do Teu Espírito, Deus querido. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pelos presentes que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos. As nossas mãos estão cheias de gratidão. Obrigado, Senhor Deus, pelo sustento. Obrigado pelos aniversariantes de vida, de casamento. Obrigado, Senhor Deus, pelas portas abertas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. E nós aprendemos que quando nós oramos e pedimos, como pedimos agora, nós já agradecemos, porque no tempo do Senhor e segundo a vontade do Senhor, essa bênção chegará, e quando ela chegar, nós já teremos agradecido ao Senhor. E se ela não chegar, o Senhor vai nos dar uma paz que excede a todo entendimento. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus, amém. Eu Te agradeço tudo que fizeste, primeira salvação em meu Jesus. Graças Te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz.
graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Vamos ficar de pé, queridos. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço por de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Esta semana iluminada será uma bênção de Deus. Iluminada, viu, Vinícius? Essa semana ela será cheia de boas notícias, com a graça do Senhor. Essa semana já começou muito bem na presença de Deus. Eu queria muito te encorajar a abraçar as pessoas, mas como não pode, eu vou te encorajar a fazer um coraçãozinho, se quiser, não é obrigatório não. Eu sou péssimo nisso, meu coraçãozinho fica sempre tortinho, mas eu faço com muito amor, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de um símbolo para levar para casa. Que Deus te dê uma semana de paz, que Deus te dê uma semana de alegria. Seja bênção na vida das pessoas que te cercam. Não fique esperando ser abençoado. Seja você uma bênção aonde você estiver. Nós vamos receber a bênção apostólica, nós a receberemos de pé. Em seguida, vamos cantar o Amém Quíntuplo. Depois que nós cantarmos, nós vamos nos assentar. O nosso time de diáconos e o time de acolhimento vai nos orientar quanto à saída do templo, dentro de todo o processo do nosso protocolo de segurança que é tão importante para todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso eterno Pai, que a unção, a bênção, a alegria, o poder do Espírito Santo serão derramados sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a nossa igreja, sobre todas as igrejas e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.